Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vim mostrar um pouco da minha rotina para vocês. Aí eu tava acordando, acabando de sair do quarto. E junto com a minha rotina, né, também vou mostrar um pouco de como eu estudo para as provas e como eu faço organização e tudo. Então eu vou começar fazendo o meu skincare. Que normalmente eu acordo, escovo os dentes, já faço skincare para não perder o hábito e passo protetor solar também, mesmo que eu vá ficar em casa, eu já passo protetor, que aí se eu tiver que sair ou tiver que sair mais tarde, que vai ser o caso desse dia, eu só retoco ele. Eu começo aplicando o hidratante, esse aí que eu tô usando é um sérum da Vichy, é o Mineral 89, é bem famosinho, provavelmente vocês conhecem. Eu também tô passando o protetor solar. Esse que eu tava usando nesse vídeo, no caso, já acabou. Se vocês repararem que eu tô com o cabelo longo ainda, tô um pouco diferente, é porque esse vídeo já foi gravado há um tempo. Mas eu ainda não tinha tido como editar e narrar, né, pra vocês, fazer tudo certinho. Então eu tô só postando agora. E depois do skincare, eu fui preparar meu café da manhã. É um café que eu gosto muito, que normalmente eu faço granola com banana picada. E às vezes eu coloco aveia, mas nem sempre. É bem simples. Aí primeiro eu pico a banana, depois eu coloco a granola. E às vezes eu finalizo com aveia, ou se tiver algumas outras nozes, como castanha do Pará, castanha de caju, qualquer noz, assim. Ou às vezes eu posso colocar semente de chia, ou outros toppings que eu gosto, né? O que vocês acharem melhor também, se vocês forem fazer por aí. Mas dessa vez eu só usei granola mesmo. E eu também gosto bastante de usar mel. Atualmente, quando eu tô narrando o vídeo pra vocês, eu tô sem mel em casa. Então acaba dando até uma desanimada pra fazer cafés da manhã assim, porque não fica tão docinho, né? Dessa vez eu acabei nem colocando, porque não tinha também. Mas eu gosto bastante de mel. Aí toda vez que eu tô tomando café da manhã, normalmente eu fico assistindo algum vídeo no YouTube. Ou quando eu não acho nenhum vídeo aqui no YouTube, eu normalmente vou assistir alguma série em algum streaming. Ou eu assisto o final de algum outro vídeo que eu tava vendo. E aí, terminando de tomar o café e assistir esse vídeo, eu já fui encher minha garrafinha, porque eu não consigo estudar sem beber água. Não consigo fazer nada sem beber água, na verdade, que já virou um hábito ficar tomando água sempre. E aí eu já dei início aos estudos, mas antes de começar a estudar, eu entrei no meu e-mail e abri um jornal que eles enviam por e-mail todo dia às 6 da manhã aproximadamente, que é o The News. Se vocês não conhecem, é um jornal que é de graça, você só cadastra o seu e-mail no site deles, ou por um link de alguém que tem o The News. E eles mandam notícias todos os dias no seu e-mail. E não são notícias de violência, nada dessas coisas. São notícias bem descontraídas mesmo, mais informativas sobre economia, sobre a mídia, sobre lazer, sobre moda, que é o caso dessa que tava nesse dia. Às vezes eles colocam algumas coisas de política também, mas é bem resumido assim, e de uma forma bem geral. Depois que eu terminei de ler, eu fui organizar as coisas para estudar. Eu já tinha feito alguns resumos antes de gravar esse vídeo no dia anterior e no fim de semana anterior, porque eu já estava começando a estudar antes para não ficar acumulando matéria. Então eu já fui separando o que eu já tinha feito e fui vendo, né, o que precisava fazer de resumo ainda. Se faltava muita coisa, o que eu tinha que fazer.
E eu gosto bastante de fazer resumo nessas fichas pautadas, que essas são um pouco maiores, né? Tem uma um pouco menor que essa e uma bem pequena, que é quase um flashcard, quase o tamanho de um flashcardzinho. Mas essa é a maior, ou uma das maiores, que eu gosto de usar. Mas eu sempre gosto de fazer nessa ficha quando o assunto não é tão extenso, né, tão complexo, porque eu consigo resumir bem as informações nesse tamanho. Normalmente eu vou destacando pontos, né, ou com marca-texto ou com a cor de caneta diferente e também com post-it, que eu uso bastante. Nessa hora eu tava fazendo uma tabela que eu tava estudando sobre os métodos de esterilização, né, dos materiais. Aí eu coloquei os materiais de um lado e os métodos de esterilização em cima e fui fazendo qual material podia ir em qual método. Eu achei que foi bem legal. Esse foi o outro resumo que eu fiz. E a tabelinha ficou bem autoexplicativa, bem visual. E ficou muito bom para conseguir decorar sobre esses materiais. E depois disso faltava fazer esse resumo maior. Eu uso a folha sulfite quando o assunto é mais complexo, né? Tem mais informações para ver sobre aquele assunto, mas eu também não coloco tudo que eu vi na aula. Eu meio que faço um resumo do resumo da aula, porque o meu caderno de anotações, né, que eu vou fazendo as anotações durante a aula, já fica meio que um resumo. Porém, normalmente nos slides tem algumas informações que são importantes que nem sempre dá tempo de copiar. Aí depois disso eu tinha terminado de tomar café e terminei de estudar. E eu já fui pro estágio. Eu tava fazendo estágio na Central de Materiais. E a gente tem que ir de branco, né? Porque é uma regra do hospital. Todo estagiário usa roupa branca para diferenciar dos outros profissionais. E a gente tem que ir de cabelo preso, sem adornos, né? Que seria colar, tudo. Só pode brinco, mais ou menos desse tamanho que eu tô usando, que é bem pequenininho. O sapato também tem que ser branco. E também não pode usar esmalte craquelado. Se for usar esmalte, tem que estar inteiro. Aí nesse dia eu fui de Uber pra faculdade, mas normalmente eu vou de ônibus. Eu só vou de Uber ou quando tá chovendo muito, ou quando o horário do ônibus não bate mais ou menos com o horário que eu tenho que entrar, aí eu vou de Uber. E essa era a entrada, né, antiga, de onde eu faço os estágios, a maioria deles. E ali é um dos prédios das salas de aula, aí tem mais uns 3 prédios de sala. E esse lugar que eu tava esperando dar o horário certinho do estágio chama CA, que é o centro acadêmico, onde tem os lugares para os alunos ficar um tempo, tem os micro-ondas, umas mesinhas pra gente comer. Então eu fiquei esperando ali, encontrei com as outras meninas que estavam fazendo estágio comigo, né, do meu grupo. E a gente já se organizou, pegou todos os materiais que precisava. E a gente colocou máscara também, que estava sendo obrigatório usar no hospital, mas agora está sendo mais assim, quando a gente tem mais contato com o paciente, mas mesmo assim é recomendado usar, mas nessa época era obrigatório mesmo.
Aí depois que a gente entrou no hospital, a gente subiu, né, pra unidade de estágio. E eu levei minha garrafinha porque nesse local específico tinha lugar para deixar, mas normalmente não tem lugar para deixar as coisas. Aí lá a gente tem que colocar essa roupa, né, que chama privativo, porque a gente não pode usar a nossa roupa que a gente veio para não trazer contaminação, nem levar contaminação lá de dentro para fora. Aí eu já tava equipada, porque quando a gente vai lavar os materiais, a gente tem que usar esse equipamento de proteção, com óculos, luva, avental, pra gente não se contaminar com os materiais, e gorro pra não cair cabelo, né, nos materiais durante o processo. E nessa hora a gente tinha dado um intervalinho que eu parei um pouco pra tomar água, descansar. E aí eu já tava saindo. Tava bem cansada, foi uma tarde bem puxada, porque a gente ficou o dia inteiro com aquela roupa quente, e lá já é quente também. Então eu tive que chegar e já tomar banho direto, porque eu tava com muito calor, muito me sentindo suja mesmo. E de café da tarde eu comi um pedaço de bolo de chocolate que eu já tinha feito. E depois eu comi um pão na chapa, eu coloquei só o pão mesmo na chapa e depois eu abro e passei essa pasta de amendoim com cacau, que era a minha preferida, mas hoje eu tô gostando mais da pasta de amendoim normal. Então depois que eu tomei meu café da tarde, eu tava bem cansada, assim, então eu resolvi não ir na academia nesse dia, mas normalmente eu vou. Aí eu fui organizar umas roupas que eu tinha recolhido do varal nos dias anteriores, porque eu vou recolhendo aos poucos, que nem sempre cabe todas as roupas, que vai lavando, né? Porque eu lavo as pretas, as coloridas, as brancas, aí às vezes não cabe no varal, eu vou tirando e nem sempre eu guardo na hora que eu tiro. Aí nesse caso eu deixei acumular um pouco e tava guardando tudo de uma vez. Algumas eu já tinha dobrado, deixado dobrada, e outras eu fui dobrando na hora que eu tava guardando mesmo. Aí eu fui pendurando também as que tinha que pendurar. Organizando algumas coisas ali na mesa, organizando as coisas que estavam na cama, que esse quarto é meu escritório, mas essa cama é de visita, não é a cama que eu durmo mesmo. Aí eu fui organizar a mesa ali, porque como eu não fui pra academia e eu tinha prova no fim da semana, eu fiquei estudando nesse tempo. Eu já tinha colocado um pouco de água na garrafa, já tinha aberto ali os arquivos no computador que eu uso para estudar, que normalmente são os slides que os professores mandam, ou algum material em PDF. E às vezes no meio do processo eu acabo pesquisando uma coisa ou outra que eu não entendi ou que tá faltando. E é aquele resumo que faltava terminar no período da manhã, eu fui terminar agora. E fui revisando as outras coisas que eu já tinha feito e as minhas anotações do caderno, que eu faço durante as aulas também. E só falando para não esquecer, que o The News, aquele jornal que eu tava lendo pelo meu e-mail no começo do vídeo, ele é gratuito. E eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês assinarem se vocês quiserem. São notícias bem legais, bem descontraídas sobre vários temas e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, se você quiser assinar o The News, né, porque na verdade é de graça, é só se inscrever, eu vou deixar aqui, então só clica no link e já vai aparecer direto para você colocar o seu e-mail. My friend nostalgia, I found you when I heard the sweet sound of the ones who I once knew so well. In a voice memo from years ago, we were laughing about some nonsense. Oh, how I miss those friends. Então, como eu disse naquela outra hora que eu tava fazendo o resumo na ficha, que eu uso coisas para destacar
que é mais importante. No caso desse mapa mental, eu tava tentando fazer uma forma mais tradicional do mapa, utilizando desenhos e cores para você memorizar as coisas. Então, eu tava utilizando 2 cores de caneta, essa é verde e a azul, e eu tava fazendo desenhos relacionados ao que eu tava escrevendo para ir lembrando com a ajuda dos desenhos também. Por exemplo, aquela parte ali que eu desenhei uma caveirinha e uma plaquinha com um ponto de exclamação dentro, né, que significa perigo, coisas tóxicas, cuidado, né, atenção, tudo isso para ficar alerta, porque embaixo eu tava escrevendo o nome de algumas substâncias que eram tóxicas ou inflamáveis ou cancerígenas. Então, fica mais fácil lembrar por esses desenhos do que ficar decorando o nome dessas substâncias, que nesse caso aí seria o óxido de etileno. Então, eu tava tentando fazer isso nos outros tópicos também. Ali eu coloquei a sigla química, né, daquela substância, que seria o H2O2, o peróxido de hidrogênio, pra lembrar, assim, de uma forma mais resumida, porque na hora que a gente tá mais cheio de coisa, assim, pra fazer, pra estudar, acaba dificultando ter que lembrar um monte de nomes difíceis ou nomes extensos. Aí, depois que eu terminei a parte principal, que não deu tempo de terminar tudo, já tava bem tarde, eu fui fazer essas batatas na air fryer, que são batatas doces, picadas nessas rodelas intermediárias, não são nem tão grossas, nem tão finas, e sempre tentando deixar parecida para uma não ficar crua e a outra ficar muito assada ou queimar. E aí eu faço mais ou menos todas numa espessura parecida para não acontecer isso, e eu tempero mais com sal, azeite e chimichurri. Mas, dependendo do dia, eu dou uma variada nos temperos também. Então, depois de temperar, eu coloquei uns 15, 20 minutos a 180 graus na air fryer, porque não eram muitas batatas também. E elas ficaram assim, ficam muito boas. Antes eu só fazia com batatas normais, mas com batata doce também fica maravilhoso. Façam e me contem se deu certo na casa de vocês. E foi isso pro vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado de ver essa rotina um pouco mais diferente, porque nem sempre é assim, né? Normalmente eu ou tenho estágio o dia inteiro, ou tenho aula o dia inteiro. Nem sempre varia tanto. Então espero muito que vocês tenham gostado. Confiram os links que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. E até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau!